Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Aqui o Rabi Simeon disse: bem-aventurados israelitas por terem tido um pastor como Moshe. Está escrito. O povo então se lembrou dos dias antigos de Moshe. Isso é Isaías 58:11. Isso indica que Moshe era considerado de igual importância perante o Senhor por todo o tempo, e que o pastor do povo não representa apenas o último, mas na verdade ele mesmo é o povo. Se ele é digno, o povo também é. Se ele não é digno, todo o povo é punido por causa dele. Como já apontamos em outra, fiquem tranquilos e vejam, isto é, vocês não têm motivo para lutar. O Senhor lutará por vocês, e vocês manterão a paz. Naquela noite, o santo reuniu com toda a sua família celestial para julgar Israel. E se não fosse o mérito e a intercessão dos seus antepassados, não teria ficado incolume. O Rabi Judá disse: o mérito de Jacó os protegeu do castigo, como é dito. Se não fosse pelo Senhor que estava ao nosso lado, poderia Israel dizer? Esse é o Salmo 124:2, onde a referência a Shaiá é para os patriarcas de Israel. O Senhor lutará por você e você manterá a sua paz. O Rabi Abba discutiu o versículo: se você desviar o seu pé do sábado de fazer seus prazeres no meu dia santo e chamar o sábado de deleite, isso é Isaías 58:13, ele disse: bem-aventurados israelitas a quem o santo distinguiu entre todas as nações pela comunhão com ele, e por amor deu-lhes a Torá e o Shabat. Shabat, o mais sagrado dos dias, o de mais repouso, o mais alegre. O Shabat que se iguala a toda a Torá, que significa de modo que quem guarda o Shabat é como se guardasse toda a Torá. E chamarás o sábado de um deleite, isso é o Isaías 58:13. Um deleite para a alma e um deleite para o corpo. Um deleite para os de cima e um deleite para os de baixo. E você vai ligar no sábado. Chame-o, convide-o como se convida um visitante honesto. E prepare tudo convenientemente e se concentre nele, não fazendo suas próprias tarefas, nem buscando seu próprio prazer, nem falando palavrões. Isso é Isaías 58:13. Bem, cada palavra que um homem fala, seja boa ou má, produz uma vibração nas esferas mais altas. E quem perturba a alegria do sábado, proferindo palavras profanas, traz uma mancha ao dia santo. Quando alguém foi convidado para o banquete do rei, seria uma grande ofensa contra o rei se alguém o deixasse sozinho para conversar com outra pessoa. O Shabat é tal banquete. Os dias da semana devem ser dedicados a todas as ocupações necessárias com suas vibrações correspondentes acima. Mas no Shabat a vibração deve ser produzida inteiramente por atos santos e palavras santas, pela santificação do dia. Mas aqui, quando o faraó estava prestes a iniciar a batalha contra Israel, o santo não quis que o seu povo iniciasse nenhum movimento de baixo.
porque o despertar tinha que vir de cima, ou seja, de seus ancestrais, os patriarcas, cujas intercessões meritórias estavam diante do santo. Daí Moshe disse: o Senhor lutará por ti e tu manterás a tua paz. O que significa? Você não precisa pronunciar uma palavra para causar uma vibração acima. A iniciativa já veio de lá. Ressalte que as iniciais das palavras hebraicas, que significam Hashem lutará por vós, fazem parte das 72 letras do Santo Nome, conforme aponta os membros da confraria. Rabi Yossi e Rabi Judá estavam a caminho juntos um dia, e Rabi Yossi disse: fomos ensinados que o nome do Eterno em todas as pronunciações significa misericórdia, mesmo quando está relacionado à guerra e julgamento. O julgamento é executado com misericórdia, mas quando lemos Yud-Kei Vav-Kei lutará por você, e o atributo da misericórdia não se manifesta totalmente na derrota dos egípcios, porque nenhum deles permaneceu. Rabi Judá respondeu, citando a seguinte observação: Simeão, sobre este assunto, mostrando que a misericórdia e a bondade também se manifestaram aqui, na execução do julgamento, porque quando os egípcios foram afundados, o mar os expulsou, enquanto a terra se recusou a receber seus corpos, até que o santo, para não privá-los da última honra, estendeu a mão direita para a terra e ordenou que os recebessem, como está indicado nas palavras. Você estendeu a mão, permaneceu em silêncio, porque se tivesse causado um despertar de baixo, não teria despertado o atributo da misericórdia, e assim teria sido executado nos julgamentos dos egípcios sem misericórdia, e o desígnio celestial teria sido frustrado. O Rabi Yossi disse: e quanto ao versículo Yud-Re Vav-Re, sairá e lutará contra essas nações. Isso é o Zacarias 14:3. Rabi Judá respondeu: também haverá misericórdia no fato de que Deus permitirá que eles morram sem sofrimento. Na realidade, este nome significa sempre juízo de misericórdia, exceto numa relação, a da guerra do futuro, da qual se diz: Hashem avançará como um gigante, como um guerreiro. Isso é Isaías 42:13. Mas também aqui tudo o que significa é que o julgamento será excepcionalmente severo, e as misericórdias ainda se fundirá com ele. A partícula que em hebraico significa como tem efeito qualitativo, mostrando que o Senhor só é comparado a um gigante e um guerreiro. Embora ele exerça julgamento, ele terá misericórdia daqueles que ele criou. E o Senhor disse a Moisés: por que você clama a mim? O significado dessa questão já foi tratado no livro dos Méritos Ocultos, e sua interpretação esotérica corresponde a esse livro. Rabi Judá vinculou este versículo com a história de Oná. Ele disse: lemos ali que Hashem preparou um grande peixe para engolir Oná. Isso é Oná 2:1. Bem, a palavra miná, preparado, significa estritamente distribuir como porção. Como, por exemplo, quando se diz: o rei distribuiu sua ração diária. Isso é Daniel 1:5. Por essa razão, no caso, teria parecido mais apropriado dizer: e o Senhor deu a Jonas ao peixe, e não que o peixe foi preparado para Jonas. No entanto, o fato é que o peixe foi um grande presente para Jonas, pois uma vez dentro dele era cuidado por todos os outros peixes. Além disso, ele viu coisas maravilhosas lá. Ele viu na barriga do peixe um espaço aberto como nos salões de um palácio, e os 2 olhos dos peixes brilhando como o sol do meio-dia. Dentro havia uma pedra preciosa que iluminava tudo ao seu redor e tomava visíveis as maravilhosas profundezas. Nesse caso, pode-se perguntar por que ele diz que chorou sua aflição, Jonas 2:2, já que estava tão bem situado. Como Rabi Eleazar nos disse, a resposta é que quando Deus viu Jonas
Desfrutando dessa vista, ele disse: é por isso que eu trouxe você aqui. E imediatamente ele matou o peixe. Então todos os outros peixes se aproximaram e o morderam por todos os lados, de modo que Jonas se viu em apuros terríveis. E foi então que ele orou do ventre do Sheol, isso é, do peixe morto. E o santo ouviu a sua oração dele e deu a vida ao peixe novamente. E eis que ele saiu do mar e veio para a terra diante dos olhos de todos, e vomitou Jonas. E todos viram o poder do Todo-Poderoso. Bem, está escrito: e Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. Ou seja, ele orou do grau da divindade a qual estava ligado. Da mesma forma que o Senhor disse a Moshe: por que você clama a mim? O que é como dizer: é hora de ir para um grau superior, ou seja, para o ancião de dias, que nós chamamos de Yesod. E este é o significado da palavra: fala aos filhos de Israel que avancem, ou seja, do grau em que se encontra no presente e vão para um grau superior. E levanta a tua vara, estende sobre o mar e divide-o. Isso significa: levante o seu cajado, no qual está gravado o santo nome, estenda a mão com o lado que carrega este santo nome, para que suas águas, vendo, retroceda diante do poder que está em suas letras. O outro lado da base será um para os outros fins. Rabi Eleazar disse: como é que a vara às vezes é chamada de vara de Deus e às vezes vara de Moshe? Rabi Simeão respondeu: no livro de Rabi Hasmoná, o antigo, é apontado com razão que os dois nomes são equivalentes, sendo o próprio da vara em cada caso colocado em movimentos ou poderes de Gevurá, poder ou julgamento. Sua mão indica a mão esquerda, que é aquela ligada a Gevurá. Rabi Simeão continuou: infeliz são aqueles surdos às lições da Torá, que proclama a ele todos os dias. A água vem do lado de Gevurá e sai de lá. Bem, então se Deus queria secar a água, por que ele ordenou a Moisés que usasse a mão esquerda? A resposta é que Moisés foi solicitado a levantar seu cajado para secar as águas, estender sua mão para trazê-las de volta. Estender sua mão para trazê-las de volta. Levante o teu cajado para secar a água e estenda sua mão para trazê-la de volta aos egípcios por meio da Gevurá, sendo duas operações diferentes, profundezas, isso é o Êxodo 15:8. Isso mostra que Deus realizou um milagre em outro, fazendo com que as profundezas congelassem no coração do mar, de modo que os filhos de Israel caminhavam em seco no meio do mar. Ele removeu as rodas da carruagem, de modo que avançaram com dificuldade. Rabi Simeão discutiu o versículo enquanto ele contemplava os seres viventes, as raiotes. Eis que uma roda na terra sobre cada um dos seres vivos em suas quatro faces. Ezequiel 1:15. Ele disse: podemos explicar este versículo da seguinte maneira: o santo revela seu domínio e poder em todas as coisas, um poder que nunca será abalado. Ele manifestou seu poder nos patriarcas, particularmente em Jácove, e Jácove está unido à árvore da vida, sobre a qual a morte não tem domínio, porque nela está contida toda a vida, que ela emana para todos os que nela estão em perfeita união. É por isso que Jacó realmente não morreu. Ele morreu no sentido físico, quando puxou os pés para cima da cama. Isso é Gênesis 49:33, cuja cama é misteriosamente chamada de a cama de Salomão. Isso é o Cântico dos Cânticos 3:7. A cama da mulher estranha, cujos pés descem para a morte, Provérbios 5:5. Mas de todos os patriarcas, o santo escolheu Jacó,
para ser o centro da sua perfeição e integridade, como está escrito: Jacó a quem escolhi. Isso é Isaías no 51:8. Observe isso: todas as hostes superiores, com suas cortes e carruagens luminosas de velocidade celestial, estão ligadas umas às outras, grau por grau, do mais baixo ao mais alto, cada um à sua contraparte. E acima de tudo, um santo ser vivo, Raiá, isso é Ezequiel 1. É colocado em todas as miríades de exércitos que se movem e descansam de acordo com a sua vontade de direção. Esta é aquela criatura viva a qual todos os raiotes estão ligados, como um aos outros, todos se movendo e nadando no mar, e sobre o qual escrevi: eis o mar grande e vasto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Esse é o Salmo 104:25. Quando as ondas do mar se levantam, todos os barcos que nele navegam tremem e se agitam, e o ar e as águas são fortemente renovados para que uma grande tempestade surja. E os peixes que residem na profundeza do mar são lançados pela violência da tempestade e são lançados para os quatro cantos da terra, alguns a leste, alguns a oeste, alguns ao norte e alguns ao sul, e ali apanhado na rede dos pescadores. Quando atinge a profundeza do mar, na maré baixa, onde as areias das costas são atingidas pelas ondas do mar, então os barcos não podem ir, simplesmente se levantam e balançam em um só lugar. Por fim, uma corrente sutil surge no meio ao tumulto das águas tempestuosas, e gradualmente elas diminuem e a paz desce sobre as ondas. Então os barcos seguem um curso direto e não se inclinam para nenhum dos lados, sobre o que está escrito: lá vão os barcos, aí está o Leviatã, com o qual você brincou. Salmos 104:26. E todos os peixes do mar vão para lugares, e todas as criaturas se regozijam nele, e no raiotes dos campos superiores, como está escrito: e todos os animais do campo eles jogam lá. Isso é Iov no 40:20. Venham e vejam. O que acontece embaixo é semelhante ao que está acima. O que está embaixo também está no mar. E a semelhança do que está em cima é o que está no mar superior. E o que está embaixo também está no mar inferior. Assim como o mar mais alto tem comprimento e largura, e uma cabeça e braços e cabelos e um corpo, também tem um mar inferior. Rabi Simeão disse: quantos carros existem cujas rodas giram rapidamente, carregando neles a armadura sem demora. Embora aqui Deus o fez dirigir devagar, nós interpretamos essas palavras da carruagem celestial que ela era o anjo da guarda do Egito e que então se tornou imperfeita. Havia muitos que dependiam dela, e quando ela perdeu o seu poder, os carros inferiores perderam o deles. Como está escrito: veja, castigarei a multidão de Noé e Faraó e do Egito, com seus deuses e seus reis, até o Faraó e todos aqueles que confiam nele. Isso é Jeremias, lá no 46:25. Naquela época, o principado do Egito era superior ao de todas as outras nações. Mas assim que o seu poder quebrou, o poder das outras nações também quebraram, como é escrito: então os duques de Edom ficaram confusos, os poderosos de Moabe, tremendo, os apoiaram. Isso é o Êxodo 15:15. Porque eles eram todos vassalos do Egito e estavam ligados ao Egito, do qual dependiam para a sua existência, e por essa razão, quando ouviram falar das poderosas obras do santo no Egito, eles perderam a coragem, e o medo e o tremor se apoderou deles. Verdadeiramente, assim que o poder do Egito acima foi quebrado, o poder de todos aqueles que estavam ligados a ele também foi quebrado.
Isso significa que quando aquela roda foi removida, todas as carruagens dependentes dela foram incapazes de continuar. Felizes os israelitas que estão ligados ao santo que escolheu para fazer parte dele. Vocês que tendem a Hashem como seu Deus, estáis todo vivo hoje. Esse é o Devarim 4.4. Ele os fez sair da semente santa para que pudessem ser sua parte, e por isso ele lhe deu a sua Torá. A sagrada, a superior, que deve ser escondida por 2000 anos antes da criação do mundo, por amor, ele os deu a ele para que eles aderissem a ele. Agora todos os exércitos e carruagens superiores estão unidos grau com grau, dos mais baixos ao mais alto, roda dentro de rodas, e sobre todos eles há um raiá, e todas as muitas hostes e muitos poderes estão sob a sua direção e controle. Quando eles se movem, quando ela descansa, eles descansam. Por essa razão, quando o santo e bendito seja, ele quis baixar os exércitos do faraó às profundezas, ele primeiro removeu aquela influência superior que guiava e dirigia todos os poderes e principados. Quando aquele guardião foi separado, os outros não puderam continuar sua marcha. E assim que seu poder foi retirado, o guardião do Egito também perdeu seu poder e teve que passar pela corrente de fogo. E assim o domínio foi anulado do Egito, e é por isso que os egípcios disseram: fujamos da presença de Israel. Isso é Devarim 7.25. Rabi Isaac disse: na hora em que os israelitas se aproximaram do mar, o santo convocou diante de si o grande anjo apontado sobre o mar e disse: quando eu criei este meu mundo, eu designei você sobre o mar, fazendo ao mesmo tempo um pacto com as águas para que fossem divididas para os meus filhos no seu tempo e nas suas necessidades. Agora chegou a hora da provocação para eles, e eles devem atravessar o mar. Daí se dizer, e o mar voltou à sua força, sugerindo a palavra que significa sua força, a palavra que significa seu pacto. E quando os israelitas chegaram à praia, viram ali as ondas do mar subindo e se agitando. Olhando para cima, eles viram o faraó e todos os seus exércitos, tão próximos deles, tremeram tanto que clamaram ao Senhor. O mar também viu e fugiu. Isso é o Salmos 109:3. O que viu e o que fugiu? Ele viu o caixão de Yosef, o homem que fugiu e saiu. Isso é o Gênesis 39:12. Da mesma forma, lemos que os egípcios disseram: fujamos. Rabi Hia e Rabi Yossi certa vez estavam caminhando no deserto. Rabi Hia disse a Yossi: deixe-me dizer uma coisa, quando o santo bendito seja ele deseja remover uma certa nação de seu domínio na terra, ele primeiro remove ou derruba o seu representante celestial, mas não antes que tal outro seja nomeado na posição do primeiro, para que não haja interrupção em seu serviço no céu, conforme está escrito: ele dá o reino a quem quer. Rabi Hia e Rabi Yossi certa vez estavam caminhando no deserto. Rabi Hia disse a Rabi Yossi: deixe-me dizer uma coisa, quando o santo bendito seja ele deseja remover uma certa nação de seu domínio na terra, ele primeiro remove e derruba o seu representante celestial, mas não antes que tal outro seja nomeado na posição do primeiro, para que não haja interrupção em seu serviço no céu, conforme está escrito: ele dá o reino a quem quer. Isso é o Daniel 4:14. Isso é o Daniel 4:14. Isso mesmo, acrescentou Rabi Yossi. Então ele retomou o fio de seu discurso e dessa forma: ó Hashem, nosso Deus, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Tu que colocaste a tua glória acima dos céus. Isso é o Terrilim 8:2. As palavras que significam que você colocou na segunda metade da frase são peculiares.
Teríamos esperado que dissesse que você colocou ou simplesmente você colocou, sem o que. Na realidade, porém, esta passagem contém o mistério do rio mais profundo que brota no paraíso. E a palavra isso é uma referência a eu serei o que eu serei. Eu serei o que eu serei em relação a este rio. Davi orou para que ele se manifestasse acima dos céus, para que todos os mundos pudessem se unir em uma perfeição e harmonia de alegria, e que a matrona, a Sheriná, fosse coroada pelo rei, que ele fosse anulado todo o poder das nações pagãs, e que o domínio terminara em sua grandeza seria derrubada, e seu poder e glória desapareceriam, para que cada um que aderisse a Sheriná pudesse erguer sua cabeça, percebendo a glória do Senhor e residindo em paz no seu reino. Enquanto os dois conversavam, eles viram um homem se aproximando deles e carregavam uma trouxa nas costas. Ao vê-lo, Rabi Hia exclamou: vamos nos apressar, porque este homem pode ser um palhaço ou um ignorante, e seria ruim para nós viajarmos em sua companhia. Rabi Yossi, em vez disso, disse: não, vamos nos sentar aqui e esperar até que ele venha até nós, pois ele pode ser um homem grande e sábio. Então eles esperaram na beira da estrada. Depois de algum tempo, o estranho se aproximou. Quando ele chegou a eles, parou e falou com eles, dizendo: a estrada em que vocês estão andando é perigosa, exceto para uma grande companhia. Conheço uma maneira diferente que será melhor para você, e sinto-me no dever de dizer-lhes que não deve transgredir os mandamentos. Você não deve colocar uma pedra para tropeçar diante do cego. Isso é o Levítico 19:14. Porque você é realmente tão cego quanto ao caminho e seu perigo, e as suas vidas podem estar em risco. Você disse: bendito seja o misericordioso por nos ter feito esperar aqui até que você chegasse. Então eles se juntaram a ele, e ele lhe disse para não falar até que ele deixasse o local. Então ele os conduziu por um caminho diferente. Quando estavam a uma distância segura do local onde pararam, ele disse: em uma ocasião, 2 sacerdotes, um estudioso e outro ignorante, passaram por aquele caminho, e o segundo o levantou contra o primeiro e o matou. Desde então, quem passa pelo local onde foi cometido o crime põe em perigo a sua vida, porque ali se reúnem todos os bandidos e salteadores que vivem entre as montanhas, e ficam à espreita de quem consegue passar, e atacam todos que chegam. Assim, e roubem e matem, e o santo requer o sangue daqueles sacerdotes todos os dias. O estranho então começou a expor o verso. Ainda hoje, Senaqueribe faz-se alto em 9. Ele levanta a mão ameaçadoramente contra os montes da filha de Siém, a coluna de Jerusalém. Isaías 10:32. Ele disse: essa passagem já foi interpretada pelos professores da academia, mas darei a você uma interpretação esotérica que aprendi. Isso dia que dia. Pois bem está escrito: e Araão tomou por mulher a Elisheba, filha de Aminadab. Isso é o Êxodo 6:23. Isso, interpretado alegoricamente, refere-se à comunidade de Israel, na qual Araão é o amigo da noiva, para preparar a casa para servi-la e conduzi-la ao rei, para que se una a ele. Desde então, todo sacerdote que ajudava no santuário tinha a mesma função de Araão, de unir Israel com Deus. Ahimele era um grande sumo sacerdote, e todos os sacerdotes que ajudavam sobre ele eram amigos da matrona. E quando eles foram mortos pelo rei Saul, a matrona ficou sozinha com seu amigo, e não havia ninguém para ajudá-lo, para preparar sua casa e conduzi-la à união com o rei.
Daí, a partir desse dia, ele passou para o lado esquerdo e sempre esperando para cair no mundo. Ele matou Saul e seus filhos, e o reino caiu de sua linhagem, e milhares de dezenas de milhares de israelitas pereceram. E a culpa desse ato pairou sobre Israel, até que Senaqueribe veio e a dirigiu contra Nove, a cidade do sacerdote, a cidade de Aiméler. Este é o dia de Nove, o dia fatal, quando a comunidade de Israel perdeu o seu consorte amigo, quando ficou sem a mão direita para se unir à esquerda, porque o sacerdote pertence à mão direita. Gibeá fugiu de Saul. Saul é mencionado porque ele matou os sacerdotes e foi a causa da mão direita ser arrancada do mundo. Assim também aqui, desde que aquele sacerdote foi morto, ninguém se atreve a passar por este lugar, porque a vida está em perigo. Rabiose disse a Rabi Hia: eu não disse que talvez ele seja um grande homem? Ele então aplicou a ele as palavras: bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que obtém entendimento. Para si, somos daquele a quem o santo prepara um presente quando viaja. Ou seja, a manifestação da Shekhinah, como se diz: o caminho do justo é como a luz brilhante que ilumina cada vez mais até o perfeito dia. Isso é Provérbios 3:13. Então eles estavam andando, então o homem começou a fazer uma exposição sobre o versículo de Davi, um salmo. A terra pertence a Shem e tudo o que ela contém, o mundo, aqueles que nele habitam, Salmo 24:1. Ele disse: às vezes o título é de Davi, um salmo, e às vezes um salmo de Davi. Qual a diferença? De Davi, um salmo, significa como que Davi cantou sobre a comunidade de Israel, e um salmo de Davi significa que ele cantou sobre si mesmo. A terra pertence a Shem e tudo que nela contém, refere-se à comunidade de Israel e todas as multidões que estão ligadas a quem são chamadas aqui, que ela contém. O mundo e aqueles que nele habitam. Refere-se ao mundo inferior, Tevel, que está sobre a égide do juízo. Como está escrito: ele julgará o mundo, Tevel, com justiça. Salmo 9:9. E que ambos os indivíduos e as nações, o mundo inteiro, estão todos ligados a esta esfera. Observe, o faraó encharcou-se naquela fonte, de modo que ele e todo o seu povo pereceram. Assim que este julgamento foi despertado contra ele, seu guardião celestial foi expulso de seu domínio, abalado em seu poder, e todos aqueles que representavam caíram com ele. Este é o significado das palavras: e ele removeu a roda de suas carruagens. Ou seja, ele anulou o poder de seu guardião superior, e o resultado foi que todos os egípcios morreram no mar. Por que no mar? Porque o mar superior se levanta contra eles, e eles foram entregues em suas mãos. Rabi Hia disse: exatamente, e é por isso que se diz seus capitões escolhidos também foram afundados no mar do Suf, o mar vermelho. Por que Suf? Suf sugere Sof, fim, ou seja, fim dos graus de poderes superiores. Rabi Hia disse: a expressão que eles infligiram fortemente a eles, e que vedut. Este verso é uma prova de que os homens recebem medida por medida. Faraó tornou seu coração duro, Kaved, e o santo golpeou duramente.